Você que tem uma filha em casa, certamente já está se preocupando com aquela questão da menstruação, a menarca, que é a primeira menstruação. Normalmente, muitos pais e mães não falam com as filhas sobre isso e é muito importante a gente falar com as crianças sobre isso, porque ela pode ficar menstruada, por exemplo, na escola, numa festinha de um amigo e não saber como lidar com isso, né? Então é muito importante que a gente trate esse assunto de forma muito natural em casa. E eu vou dar agora no final do vídeo, eu vou falar algumas dicas de livros que vocês podem usar como recurso para falar com a sua filha. É muito importante também a gente tratar essa questão da menstruação não como uma coisa suja, vergonhosa. Pensa um pouquinho aí como foi com você. Sua mãe falou para você de forma natural, de forma tranquila, porque certamente muita gente tem vergonha, né? Tinha vergonha de comprar absorvente quando era adolescente, tinha vergonha de falar com as amigas sobre o assunto, justamente para a menstruação ser tratada como uma coisa suja, como um tabu, enfim. Inclusive a palavra, né, estou de chico, muita gente não sabe disso, mas é referente a chiqueiro, a sujeira. Né? Quando não, é uma coisa que a gente tem que tratar como natural, faz parte, né? Explicar para as meninas como funciona o corpo, quantas vezes vai vir, por que que tem, como lidar com as cólicas e tudo mais. Não tratar de uma forma preconceituosa mesmo, que a gente trata normalmente. Então é importante desde cedo a gente falar sobre isso com as meninas, porque as meninas geralmente estão menstruando entre 10 e 14 anos e muitas vezes a gente não leva esse assunto para dentro de casa. Um livro muito bacana que eu quero trazer para vocês é O Segredo de Alice, da Bia Fioretti, que ela fala de uma forma super natural sobre a menstruação, né, como que acontece, os ciclos, entender um pouco mais do nosso corpo e tudo mais. Outro muito bacana é esse aqui, A Menina que Virou Lua, que também trata de uma forma bem lúdica sobre os ciclos, né, sobre as fases e tudo mais. É muito bacana esse aqui para ler até para crianças menores. E o meu livrinho vermelho, que conta um pouco também histórias de mulheres de diferentes lugares do mundo, como que elas lidaram quando elas ficaram menstruadas pela primeira vez e como que foi receber essa notícia. Porque é justamente isso, você certamente lembra quem estava com você quando você ficou menstruada a primeira vez, como você lidou com isso, né? Mas a gente não fala muito sobre isso. Então é muito importante a gente falar com as meninas, prepará-las para esse momento, né? De tratar de uma forma mais natural. E elas entenderem que hoje em dia a gente tem vários recursos, né? Você tem hoje em dia calcinhas absorventes, não é mais só o absorvente tradicional. Então buscar ali qual que ela se sente mais confortável. E entender também que no começo, né? Esses primeiros ciclos vão vir tudo bagunçado, que é normal, né? Você não precisa correr já no ginecologista, levar ela, porque antigamente também dacavam hormônio em todo mundo, né, anticoncepcional nas meninas bem cedinho, antes de iniciar a vida sexual para regular a menstruação, quando a gente não deve fazer isso, né, o corpo vai se regulando aos poucos, né, depois de um bom período, se aí não regulou, aí sim procurar ajuda médica, mas é importante, e se você, mãe, ainda tem dificuldade de falar com esse assunto sobre a sua filha, vale também levar numa ginecologista, né, mulher, que tenha um diálogo bem aberto com a criança, que consiga conversar com ela, para entender aí as mudanças que estão acontecendo no corpo, as mudanças hormonais, né, de humor e tudo mais que acontecem e que são esperados para essa faixa etária. Então me diga aqui nos comentários como que foi com você e como você tem lidado com a sua filha para falar sobre esse assunto. Ainda é um tabu dentro da sua casa?